A paz do Senhor! Graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um momento para meditarmos juntos na palavra do Senhor, na palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos levanta e que nos adverte também, mas também ela nos consola, ela também nos ensina. A palavra de Deus é inesgotável, a palavra do Senhor ela é útil para tudo o que nós precisarmos. E aqui está a fonte da vida, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero iniciar neste dia, neste momento, convidando você, se possível, se puder, orar comigo. Pedir ao Senhor para que a sua palavra ela continue prosperando naquilo que Ele apraz, naquilo que Ele designou na sua vida, porque o Senhor, Ele tem algo reservado para o seu coração. Assim como Deus, Ele falou profundamente no meu coração, quando estava meditando nestas passagens. E esse é o primeiro vídeo de 3 vídeos que eu irei fazer com esse mesmo tema, as vozes que querem parar você. E você precisa se atentar a isso. Vamos orar neste momento? Se você puder, ore comigo agora, feche os seus olhos. Se não puder, onde você estiver agora, eleve os seus pensamentos ao trono da graça e ore comigo, pedindo para que Deus, por meio desta palavra de hoje, o Espírito Santo venha trabalhar dentro de você. Pare tudo o que você puder neste momento. Se você puder, pare tudo agora. Pare tudo agora e ore comigo com este propósito. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, é no seu santo nome que estamos reunidos agora. Ah, Senhor, não tenho nada de mim mesmo, mas eu quero, Senhor, por meio da palavra que o Senhor transmitiu ao meu coração e que será transmitida ao coração deste que há de ouvir agora. Senhor, existem muitas vozes, Senhor, que soam aos nossos ouvidos e que querem nos fazer parar, que quer fazer o meu irmão, a minha irmã, do outro lado, este servo do Senhor, esta serva do Senhor, este ouvinte que quer entrar no caminho, mas não consegue por causa da voz. A voz, Senhor, do adversário, a voz, meu Deus, contrária à tua vontade. Ah, Senhor, quantas vozes que tem, Senhor Deus, ressoado aos ouvidos, impedindo, Senhor, que o seu propósito seja cumprido, impedindo que vitórias, Senhor, sejam recebidas, com que, ó Pai, impedindo, ó Deus, com que ela prossiga na caminhada e fazendo ficar detida em casa. Mas em nome de Jesus, neste momento, eu oro. E em nome de Jesus, eu peço, Senhor, pela autoridade do seu nome, que esta voz agora cesse, se cale, seja, ó Senhor, exterminada, extinguida, Senhor, da mente, do pensamento, do coração, dos ouvidos, e com que a voz do Espírito Santo seja ouvida com, ó Deus, toda a convicção, ó Jesus, e profundidade, e com que, Senhor, o Espírito Santo guie, ó Deus, este que está assistindo, que está ouvindo, esta que está ouvindo, que o Espírito Santo seja ouvido e seja correspondido por meio da palavra agora que será anunciada em nome de Jesus.
Amém, Senhor, amém, meu Deus. São muitas as vozes que querem te fazer parar. São muitas as vozes que têm soprado no seu ouvido e que querem te fazer parar, mas Jesus, que é a autoridade superior a todas as vozes, e Ele manda que esta voz se cale agora, que está aí falando no seu ouvido, lhe martirizando, lhe levando para o fundo do poço. Mas Jesus, Ele chegou agora e Ele ordena: cale-se, cale-se, cesse, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Desde já eu peço desculpa pela minha voz, está um pouco grossa, mas é porque eu fiquei rouca, né? E mesmo assim, eu não vou deixar de fazer este vídeo e os que virão agora, que também será sobre as vozes que querem te fazer parar. Eu dou graças a Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Jesus sempre prevalece. Nada que está determinado por Deus vai ser impedido de ser realizado. Acontece na íntegra. E Jesus tem uma palavra profunda, marcante para o teu coração. Medite comigo, se você puder, aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo de número 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Somente estes versículos para meditarmos agora, neste momento. Um texto bastante conhecido e lido, acredito. Quem sabe você também já tem conhecimento do que estou falando a respeito de Ana, né, desta mulher que era estéril, mas que o próprio Senhor havia cerrado a sua madre, havia deixado ela estéril. E nós percebemos aqui, nestes versículos que foram lidos, que Ana, ela, no versículo 7, nós percebemos aqui nestes versículos que foram lidos, um pouco da história de Ana, né? E como diz o tema deste vídeo, essas vozes querem te fazer parar. E nós vamos meditar hoje a respeito da voz de Penina. Penina, ela é usada horrivelmente para fazer Ana parar. E a arma de Penina são as palavras. E palavras ditas machucam, palavras ofendem, palavras irritam, palavras nos faz ficarmos para baixo. E nós percebemos aqui que Ana, ela era uma mulher estéril, como já foi dito, e que o seu marido, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos. E a questão é que nós vemos aqui que diante
desvantagem que Ana se encontrava, de não ter filhos e Penina ter filhos. Isso foi usado por Penina para provocar Ana, para agredir Ana verbalmente, para provocar Ana de forma verbal. E nós percebemos aqui que a primeira coisa que eu queria destacar é o significado do nome Penina. E Penina significa pedra preciosa ou riqueza material. Diante de Ana, Penina era uma mulher rica, era uma mulher bem vista, porque Penina ela tinha filhos. E diante disso, Penina estava se saindo bem conforme o seu nome quer dizer, por ser uma pedra preciosa, o seu significado, ou por ser o significado riqueza material. Mas bem sabemos que tanto pedra preciosa como também riqueza material são perecíveis. E quando nós vamos para o significado do nome de Ana, que quer dizer graça, cheia de graça, quer dizer agraciada. Aleluias. Aí nós vemos que quem está sobressaindo é aquela que aparentemente não está em vantagem. Porque o que temos aqui na terra perece, é perecível, mas a graça, aleluias, a graça nos faz alcançarmos algo que está fora do alcance daquele que tem riqueza. A graça, ela está a nos conceder algo além daquilo que pedra preciosa pode ser concedido. E o nome de Ana significa cheia da graça, ou agraciada. E me faz lembrar, glória ao nome do Senhor, também sobre Maria, que Maria foi uma agraciada por Deus, por ter sido escolhida para ali gerar o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo. E nós percebemos que muitas das escolhas de Deus e muitas situações difíceis que Deus ele permite que a gente venha passar, que Ele mesmo traça para a gente passar, Ele nos concede a graça. A graça. E Ana tinha a graça, desde o seu nome. E cada vez que se pronunciava o nome de Ana, queria dizer cheia da graça. Cada vez que Penina irritava Ana, ela dizia, Ana, poderia dizer, Ana, tu não tens filho. Ela está dizendo, cheia de graça, tu não tens filho. Mas primeiro a pronúncia era cheia de graça. Mas nós percebemos aqui que a arma que Penina usava era as palavras. E palavras são armas horrendas, são armas fortes, não são armas fracas. Porém, entretanto, quando nós estamos cheios da graça de Deus, não é que as palavras não hão de nos ofender, mas a gente consegue sobreviver a cada uma delas, mesmo como Ana. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. No versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que Ana subia à casa do Senhor. E cada vez que Ana subia, de ano em ano à casa do Senhor, o que acontecia? Penina a irritava. Eu imagino como Ana se sentia quando estava chegando perto ou quando chegava o dia dela ir sacrificar, oferecer a sua porção em sacrifício ao Senhor. E eu fico ali imaginando a angústia, a ansiedade de que ela sofria por saber que a sua rival iria lhe provocar, iria lhe irritar. E a palavra do Senhor diz que toda vez que Ana ia ao templo, ia à casa do Senhor, a outra a irritava. E o intuito de Penina, tão somente, era de impedir que Ana fosse até a casa do Senhor. E nós vemos que se Ana desse ouvidos a Penina,
ela não subiria ao templo. Se você der ouvidos à voz de Penina, da pessoa que se comporta como Penina, da pessoa que usa a palavra como arma para te ofender, para denegrir a sua imagem, para lhe ofender, para lhe deixar cabisbaixo, para lhe deixar cabisbaixa. Se você der ouvidos a esta pessoa que se comporta como Penina, você não vai chegar ao templo. E se Ana desse ouvidos à voz de Penina, que irritava de forma excessiva, pelo que Ana chorava e não comia, nós vamos ver que Ana, independente disso, nós vamos ver que Ana, se desse ouvidos, ela não iria subir ao templo. Mas o exemplo de Ana é deixado aqui na palavra do Senhor. É que Ana, mesmo assim, diante da adversidade que ela passava por causa de Penina, Ana subia ao templo. Se Ana desse ouvidos a Penina, ela não ofertaria a sua porção dupla. E meditando, na porção dupla que Ana ela iria ofertar, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. E a palavra que veio no meu coração foi justamente sobre a porção dupla. Uma era a porção de Ana e a outra porção era que o seu esposo lhe dava, porque a amava. E ali o Espírito Santo falava ao meu coração que a porção dupla, uma porção é o seu sacrifício e a outra porção já é a bênção que você está esperando. Porque nós vamos ver aqui que Eucana, ele dava a porção a Penina e dava também a porção a cada um conforme o número dos seus filhos e filhas. Então a porção dupla que Eucana dava a Ana era como se fosse que Ana tivesse um filho, mas Ana não tinha um filho. Mas no mundo espiritual, onde nós não vemos o que está acontecendo, aleluias, quando a gente não deixa de subir ao templo, quando a gente não deixa de fazer a vontade de Deus, Ana estava já levando a porção por Samuel que viria. Aleluia. E eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus diante disso, da porção dupla. É que cada vez que você não dá ouvidos à Penina que está na sua vida, cada vez que você sobe ao templo, cada vez que você vai fazer a vontade do Senhor e vai levar a sua oferta, cada vez que você faz esse trajeto da sua casa para a casa do Senhor, da sua casa para a obra do Senhor, da sua casa para fazer a vontade do Senhor também dentro da sua casa. Aleluias! Cada vez que você segue fazendo certo, cada vez que você segue prosseguindo o seu caminho, mesmo em meio às armas que Penina tem usado para te atingir, no mundo espiritual, você já está em posse da sua bênção. A bênção já está na sua mão, aleluias. Cada vez que você resiste, cada vez que você não cede, cada vez que você não baixa a cabeça, cada vez que você não arreia as armas, cada vez que você só faz a vontade de Deus, a sua porção dupla já está na sua mão. E a porção dupla é a bênção que você está esperando. A porção dupla é aquilo que você tem apresentado diante de Deus. A porção dupla é aquilo que você tem esperado da parte de Deus. Aleluias. Eita Jesus. É difícil. Não é fácil ter uma Penina na vida.
Não é fácil conviver com Penina. Não é fácil ouvir as palavras de Penina. Mas a ordem do Senhor é dizer: só faça. Só faça o que é para você fazer. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus. Quer ver Deus lembrar de você? Dê o seu melhor quando não tiver nada. Quando não tiver nada de força, dê o seu melhor. Quando não tiver nada de alegria, dê o seu melhor. Quando não tiver nada de palavras para dizer diante do Senhor, como Ana, que balbuciava com seus lábios, por causa da amargura da alma, por causa da angústia, que era tremenda, que era grande. Ana nem se alimentava direito, só chorava. Mas diante de nada que Ana tinha, Ana dava tudo que ela tinha. Terebremente começária. E a gente tem como fazer assim diante de Deus. Diante de não ter nada, a gente dá tudo, entrega tudo. Aleluias. Foi o que Ana fez. Senhor, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu não tenho nada, mas eu vou te dar tudo. Eu te darei de volta, e na sua cabeça não passará navalha. Aleluias. Diante de nada que você tem, de tudo. Grande librimicho, abrema comachária. De novo, diante de nada que você tem, dê tudo a Deus. Dê tudo a Deus. Tudo, tudo. O seu tempo, a sua força, a sua disponibilidade, a sua voz. Aleluias. Os seus pés, os seus sonhos, os seus projetos, os seus caminhos, a sua vontade e aquilo que você quer, entregue também a Ele. Tudo do nada. Aleluias. Aí quer ver Deus lembrar de você? Não deixe de subir ao templo. Aleluia. Quer ver Deus quebrar o arco dos fortes? Deixe que Deus faça a justiça. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E neste momento, eu encerro com esta palavra da parte do Senhor. Você não está vendo, mas você já está com a sua bênção na mão cada vez que você vai fazer a vontade de Deus. Cada vez que você vai entregar, nada que tem, mas dá tudo. Não tendo nada e dá tudo. Aleluia. Cada vez que você vai, que você faz, que você segue, que você persevera, cada vez que você se dispõe, aleluias, chorando por dentro, desmanchado, quebrado em pedaços. Aí você vai, você faz, você sobe, segue. E o Senhor está vendo, está registrado. E a justiça da parte de Deus virá sobre Penina. E o arco dos fortes será quebrado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe. E eu lhe espero no próximo vídeo. A paz do Senhor!